Olá, pessoal. Essa semana a gente vai estudar as aulas 18 e 19, que trata de paralelismo no espaço. Os principais conceitos dessa semana são, na verdade, não os principais, são os únicos conceitos novos dessa semana, são o que são objetos coplanares, retas paralelas no espaço dessa vez, retas reversas, paralelismo entre retas e planos secantes e planos paralelos. Bem, eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio no início da semana, mas também voltassem a ele no final da semana. Por isso eu vou tentar mantê-los sempre curtinhos. Dois objetos são coplanares quando eles estão no mesmo plano. Então, dois pontos são sempre coplanares, como você deve ter visto pela leitura do material. 3 pontos são sempre coplanares também. 4 pontos podem ou não ser coplanares. É muito importante que essas coisas fiquem claras para vocês ao final da leitura dessas duas aulas. Duas retas, elas podem ser coplanares ou não. Quando elas são coplanares, a gente diz que elas são paralelas, simplesmente quando elas não se intersectam. Mas para elas serem paralelas, a gente pede que elas sejam coplanares. Quando as retas não são coplanares, atenção que duas retas são não coplanares, quando não existe um plano que contém as duas. Nesse caso, a gente chama as retas de reversas. No material tem um texto sobre a mesa ilustrando retas reversas, muito interessante. Não deixem de ler as duas aulas no módulo, por favor. Tem um paralelismo entre retas. Simplesmente são retas que são coplanares e não se intersectam. Paralelismo entre reta e plano significa que a reta é paralela a um plano quando ela não intersecta o plano. Dois planos são secantes quando eles têm como interseção exatamente uma reta. E dois planos são paralelos quando eles não se intersectam. Cabe uma observação sobre os axiomas, logo na página 63 do módulo, na aula 18, que nessa caixinha ele fala assim: por 3 pontos não colineares passa um único plano. A gente está colocando, esse é um axioma, certo? Está dizendo que isso é verdade, isso seria como uma afirmação incontestável, certo? A gente não precisa de prova porque é um axioma. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção entre eles é uma reta. Muito importante aqui vocês estarem atentos que um plano ele é infinito nas duas direções. Primeiro, um plano a gente não definiu, porque é um conceito primitivo, mas você precisa ter a ideia de que um plano tem largura e comprimento, mas não tem profundidade. Quando ele coloca esse axioma aqui, ele está essencialmente limitando a dimensão do espaço em 3. Ele está falando, olha, não cabem dois planos distintos, dois planos não podem se intersectar segundo um ponto, por exemplo. Isso significa que eles vão ter que ter como interseção pelo menos uma reta que tem dimensão 1. Então, se você tem num plano duas dimensões, no outro plano duas dimensões, eles têm que, ou bem eles são paralelos, que a gente diz que eles têm que eles determinam as mesmas dimensões, né? Ou eles têm uma interseção como uma reta, quer dizer, tem uma dimensão comum, porque o espaço só tem 3. É isso que esse axioma está tentando colocar. Ou, claro, os planos são iguais. Essas são as principais observações sobre esses dois postulados. Sobre o paralelismo entre reta e plano, e entre plano e plano,
é importante vocês terem a noção de que eles se esgotam, os casos se esgotam. Isso ajuda muito na hora de resolver alguns exercícios. Então, uma reta e um plano, ou bem, eles são paralelos, ou a reta intersecta o plano em exatamente um ponto, e a gente diz que a reta é secante ao plano, ou bem a reta está contida no plano. Isso pode ser concluído a partir desse quarto axioma, que diz que se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, então essa reta está contida no plano. Então, problemas de paralelismo entre reta e plano, você pode trabalhar com exclusão. Assim, bem, dados uma reta e um plano, ou bem eles são paralelos, ou bem a reta é secante ao plano, ou bem a reta está contida no plano. Não tem uma quarta possibilidade. Isso ajuda muito na hora de organizar o seu pensamento para resolver exercícios. Para planos, ou bem os planos são paralelos, quer dizer, interseção e vazio, ou bem eles têm interseção. E se eles têm interseção, a interseção é pelo menos uma reta, então eles são secantes. Se eles têm interseção maior do que uma reta, então esses planos têm que ser iguais, porque se ele tem interseção de uma reta, ele tem interseção de dois pontos distintos. E se tem algo além da reta, quer dizer que tem 3 pontos não coplanares na interseção dos dois planos. Então, esses 3 pontos não coplanares geram... esses 3 pontos... 3 pontos são sempre coplanares. Esses 3 pontos não colineares geram os dois planos. E, portanto, os planos são iguais. Então, resumindo, as posições relativas de dois planos são paralelos, secantes, ou os planos são iguais. Essa coisa que eu falei da dimensão, eu acho que vale a pena vocês observarem na aula 18, a proposição 6. Proposição 6 está na página 70. Proposição 6 diz: se uma reta R é paralela a dois planos secantes alfa e beta, então R é paralela à reta de interseção entre alfa e beta. Novamente, a dimensão do espaço. Você tem dois planos secantes, e que significa que eles têm uma direção comum, certo? Eles têm uma direção comum entre eles, intuitivamente. E como você tem uma reta paralela aos dois planos, essa reta tem uma direção ou dimensão comum a ambos os planos. E aí a proposição diz que isso significa que essa reta tem que ser paralela à reta S de interseção entre os planos. Outra proposição que também fala de dimensão de modo implícito é a proposição 1 da aula 19. É um erro muito comum dos estudantes pensar nessa proposição sem a hipótese das duas retas serem concorrentes. Eu vou ler a proposição. Se um plano é paralelo a duas retas concorrentes de outro plano, então esses planos são paralelos. Por que as duas retas precisam ser concorrentes? Bem, se as retas são paralelas, elas determinam a mesma direção. Retas concorrentes determinam duas direções. Quer dizer, então as retas paralelas determinam as duas direções, as duas dimensões do plano. Vejam um exemplo que vem logo a seguir da demonstração da proposição. As retas na página 76, na figura 19.2, as retas R e S são paralelas. Elas determinam uma única direção, certo? Então, estejam atentos a essas coisas, acho que elas podem ajudar no entendimento da disciplina e na compreensão mais global da matemática
de vocês que esses mesmos temas devem voltar em em álgebra linear. Bacana vocês também observarem que uma das coisas que a gente faz em matemática muito frequentemente é provar unicidade. Então, na aula 18, as proposições 1 e 2 falam de existência e unicidade. Na aula 19, a proposição 2 também fala de unicidade. Então, você pode aí dar uma revisada nas demonstrações, que você vai ter uma boa ideia sobre ver o que tem em comum nelas. Como você prova a unicidade de um objeto. Geralmente, em linhas gerais, você costuma supor que existe outro e mostra que eles são iguais. Então, é algo que vai te acompanhar ao longo do curso de matemática. Finalmente, acho interessante vocês darem atenção a algumas proposições especiais. As proposições nesse módulo, muitas vezes elas vêm a demonstração vem antes da proposição. Então, na sua leitura, se isso te incomoda, se uma hora você está lendo e te incomoda não saber para onde o autor pretende ir, você pode olhar a proposição que vem logo a seguir ao texto que você está lendo e ver se está escrito algo como provamos assim que, certo? Porque ele está fazendo a prova antes de enunciar a proposição. Então, essa pode ser uma estratégia bacana na hora de ler o módulo. As proposições nessas duas aulas, a proposição 3 da aula 18, na página 67, ela tem a demonstração que eu acho que está um pouco difícil para o nível da disciplina. No segundo semestre é muito comum, é muito normal que você não entenda a demonstração. Então, se você acha que está indo bem nas disciplinas, que você quer fazer um esforço adicional, leia a demonstração da proposição 3 da aula 18. Senão, você pode aceitar o resultado sem problema e só ler o enunciado. Agora, é muito importante que você lembre os enunciados dessas primeiras aulas. Você pode memorizar eles. O saudoso professor Elon Lages Lima dizia por vezes que memorizar é metade do aprender. A proposição 5 da aula 18, na página 69, ela te ensina como um método mais simples para você determinar se uma reta é paralela a um plano. É muito útil você memorizar o enunciado dessa proposição e eu gostaria também que vocês soubessem demonstrar essa proposição. Acompanhe a prova, entende bem a prova, porque essa demonstração é importante, mas o enunciado é mais importante ainda, você memorizar o enunciado. Na aula 19, também gostaria de destacar a importância da demonstração da proposição, perdão, não é da demonstração, é mais do enunciado. Demonstração, não estou dizendo nada a respeito. Da proposição 5. A proposição 5 é importante, ela fala que se R e S são retas reversas, existem planos paralelos alfa e beta, onde alfa contém R e beta contém S. Isso vai ser importante no prosseguimento da disciplina. As proposições 6 e 7 eu achei bem interessante. Eu acho que vale a pena vocês entenderem com cuidado o enunciado. Observe que Perdão, 6, 7 e 8. Na proposição 8 ele faz uma generalização para uma circunferência, mas
Observe que seja lá qual for a figura plana que você tenha no plano alfa, essa mesma construção te gera uma figura congruente a ela no plano beta. E para isso, acho que vale a pena você lembrar, caso já tenha visto, ou acompanhar a definição de figuras congruentes, simplesmente. Então, eu vou dizer para vocês, duas figuras são congruentes quando para quaisquer dois pontos em uma delas, você consegue encontrar pontos correspondentes na outra, de modo que a distância entre os dois primeiros pontos seja igual à distância dos pontos correspondentes. Dizendo de outro modo, duas figuras f e f' são congruentes quando existe uma correspondência, uma função, uma associação entre pontos de f e pontos de f', de modo que se a distância entre dois pontos em f é d, então a distância entre os dois pontos correspondentes em f' também será d. Vou deixar o link para um aplicativo do GeoGebra que relaciona a congruência entre figuras e as transformações geométricas no plano. Eu acho que isso vai ajudar bastante a compreensão de vocês de matemática e isso vai acompanhar vocês. Isso é uma das grandes ideias da matemática. Então, tenham atenção, manipulem o aplicativo e tentem escrever essa definição de figuras congruentes que eu acabo de dizer. Bem, é isso que eu gostaria de falar para essa semana. Tenham uma excelente semana e, havendo dúvidas, dificuldades, entre na sala de tutoria e registre. Um forte abraço, até a próxima semana.